Olá, boa noite. Agora sim, voltei. Gente, hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental. Como você saber o seu perfil comportamental vai ajudar você a viver relacionamentos mais harmoniosos, vai fazer você ter melhores resultados na sua vida pessoal e profissional, vai fazer você realmente descobrir quais são os seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, fala sobre os seus medos, é uma análise. Claro que a gente não vai fazer análise de cada uma, mas eu vou explicar, sobre o perfil, e vocês vão identificando aí qual é o teu perfil para você poder melhorar em alguns temas aí no seu relacionamento, com a sua equipe, com o seu esposo, com as suas amigas, com seus familiares, porque realmente essa é uma análise, a gente vai falar sobre o autoconhecimento, tá? Essa é uma análise que ela é muito utilizada nos RHs para contratação, para ver se aquela pessoa está apta para aquele cargo. E também ela é usada para alta performance do desenvolvimento humano feminino. É uma análise que tem 99% de assertividade. É uma análise que eu uso para potencializar a vida das mulheres. Então, se tem aqui alguma mulher que fez análise de perfil comportamental, fala eu! Porque eu sou analista de perfil comportamental, gente. Eu sou completamente apaixonada por essa ferramenta, porque essa ferramenta ela transforma vidas, ela transforma relacionamentos, ela salva casamento, ela realmente é muito, muito maravilhosa. E ela é cientificamente comprovada. Então vamos lá, meninas. Quem tá aqui, seja bem-vinda. Beth, Adriana, Renata, Mônica, Camila. Vamos fazer o seguinte, vamos encher de mulher linda nessa live, que eu quero ver essa live cheia de mulheres querendo desenvolvimento, querendo se conhecer, querendo realmente uma vida melhor, uma vida com mais satisfação. Sabe por quê? Porque Sócrates, ele diz assim: conheça-te a ti mesma e conhecerás o universo. O José Roberto Marques, que é um dos meus mentores, ele tem uma frase que eu sou completamente apaixonada. Ele fala assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então o autoconhecimento é fundamental para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para alta performance, para a gente poder liderar melhor a equipe, para a gente poder ser uma mãe melhor, para a gente poder ser uma filha melhor, uma amiga melhor, uma esposa melhor, enfim, um ser humano com melhores resultados, uma alta performance aí, e o autoconhecimento é fundamental para que a gente atinja essa alta performance. Então, quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua? Mais de uma, mais de duas, mais de três? Realmente, gente, lidar com pessoas que são de personalidade diferente da nossa é um desafio. Todo mundo tem essa dificuldade em lidar com pessoas de perfis diferentes. É algo muito comum, tá? Eu falei todo mundo, mas é algo muito comum que as pessoas tenham dificuldade em lidar com pessoas que são diferentes delas. Então eu queria que você pensasse aí nas dificuldades, que você tem em lidar com pessoas de perfil diferente do seu. E aí, olha só, eu queria que você pensasse, quem aqui é casada, quem aqui namora, e quem que já discutiu com o seu cônjuge por causa que ele queria fazer um passeio e você queria ficar em casa, fazer algo mais reservado, ou ele queria sair, ver gente e você queria ficar em casa. Pensa, porque isso tudo muitas vezes gera conflito. Um quer fazer, um quer sair, quer passear, o outro não. O outro não tá afim de sair, o outro tá afim de ficar mais em casa, mais reservado. E isso gera atrito, Isso gera briga muitas vezes. Por quê? Porque um quer fazer uma coisa, o outro não quer. Já parou para pensar que muito disso tá também relacionado a perfil comportamental, tá? Então pensa aí, um gosta de planejar tudo e o outro deixa a vida levar.
o outro vai deixando, sabe? Um gosta de planejar detalhadamente o que vai fazer, a semana, tudo. O outro vai deixando, vai vivendo, vai deixando a vida levar. Vai se identificando, gente, porque isso tudo tem a ver com o perfil comportamental. Tudo como a gente age no nosso dia a dia tem a ver com o nosso perfil, tá? Tem a ver como a gente é no nosso perfil comportamental. Que o que é? É o natural de como a gente nasce, tá? É o como a gente nasce. Tem um natural e nós somos seres adaptáveis. A gente se adapta também ao meio, tá? Mas é muito importante a gente saber que muito do que a gente é, no nosso perfil, do que a gente está vivendo, fazendo no nosso dia a dia, tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso perfil. Porque cada pessoa tem uma forma de você lidar, né? Então, por isso que é importante você saber. E aí, num relacionamento, às vezes, um é mais racional e o outro é mais emocional. Já parou pra pensar que, às vezes, o seu marido, ele é preto no branco e você já não. Você já consegue perceber melhor o que ele precisa, você consegue ter mais um olhar mais atento às necessidades dele. Então, isso tudo tem a ver com o perfil comportamental. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas mulheres, elas não se conhecem, tá? A verdade é essa, que muitas mulheres não se conhecem, não sabem, inclusive, o que querem da vida e o que as fazem felizes. Muitas mulheres não sabem o que elas querem, quem elas são, para que elas estão vivendo, por que elas estão no mundo. E por isso, muitas vezes elas acabam, inclusive, vivendo maus relacionamentos. Elas não conseguem colocar as ações em prática. Muitas mulheres não conseguem entender a si mesma e o outro. Elas vivem sem tempo com a família, sem qualidade de vida e inclusive perde dinheiro nos negócios por não se conhecer, por não saber quem elas são, por não entender de perfil comportamental. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento liberta. Quem se conhece é muito mais feliz. Isso é realmente comprovado. Porque, inclusive, se a mulher tem um objetivo que não está ligado com o perfil dela, que não tem a ver com as características do perfil dela, ela não vai conseguir fazer aquilo que ela deseja, tá? Para você realmente estar vivendo a sua essência. E a sua essência estar ligada com o seu perfil comportamental, com quem você é. A teoria diz que quem criou foi o William Marston. O William Marston, ele criou essa teoria em 1928. Ele foi um psicólogo, que ele muito estudioso de Harvard, que ele também foi o criador da Mulher Maravilha. Ele criou, né, a personagem Mulher Maravilha. E ele fala que nós todos teríamos que ter os 4 perfis, tá? Que é o perfil dominante, que é o perfil influente, que é o perfil estável, que é o perfil conforme. Todas nós, como a Mulher Maravilha, que é o personagem que o William Marston criou, ela tem os 4 perfis. Ela tem o dominante, o influente, o conforme e o estabilidade. Só que, gente, nós não somos nenhum personagem, nós somos humanas. Nós somos humanas, nós não somos perfeitas, nós erramos, nós falhamos. E então, baseada nessa análise DISC, que é o do William Marston, nós, no mínimo, no máximo que nós conseguimos ter, são 3 perfis. Porque é possível a gente ter até 3. Cada mulher pode até ter 3, mas eu falo que é quase uma Mulher Maravilha, né? Quem tem 3 perfis. E aí, gente, nessa análise que a gente vai falar agora do William Marston, o que eu amo dela? Porque nela, ela é muito completa. São mais de 80 informações a respeito de quem você é. E nessa análise a gente fala dos tipos psicológicos, a gente fala dos medos, você vai passar a entender quais são os seus medos. Qual é o teu estilo de liderança? Você sabe qual é o teu estilo de liderança? Nessa análise de perfil a gente fala sobre os pontos de melhoria que você precisa ter, porque todo mundo tem os pontos fortes,
que nessa análise você passe a entender, nossa, eu tenho esse ponto forte que muitas vezes não é usado. Muitas pessoas vêm fazer análise de perfil comigo e não estão usando os pontos fortes que a pessoa tem. Então, essa análise vai trabalhar os pontos fortes que você tem, os pontos a desenvolver, que são os pontos que você precisa melhorar. Ela fala sobre as tomadas de decisões, como são as suas tomadas de decisões. Se é uma tomada de decisão mais lenta, se é uma decisão, se é uma tomada de decisão mais rápida, mais ousada, se você não tem medo de ousar, de arriscar. Por isso que eu amo ela. O que te motiva, né? Tem os motivadores, que essa análise fala, me motiva prestígio, realização, poder. Então ela fala, então ela é muito, muito completa. Ela inclusive fala como cada perfil lida com os problemas e como cada perfil lida com os desafios da vida. Porque assim, se você quer ter sucesso nos seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, você precisa entender o seu perfil comportamental e o perfil comportamental dos outros, das pessoas ao seu redor, tá? Então, gente, para vocês entenderem mais, né, sobre essa teoria DISC do criador William Marston, ele definiu, né, como o perfil dominante, tá? Como o perfil influente, estável e conforme, tá? Então, o que é o perfil dominante, gente? O perfil dominante é um perfil que ele é um perfil comandante, ele é um perfil ousado, rápido, ele gosta de desafios, ele é super mega competitivo. Então ele é aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu duvido que você consegue fazer tal coisa, eu duvido que você vai lá e faz. Gente do céu, você tá falando a língua dessa pessoa, porque essa pessoa, ela gosta disso, ela é movida por desafios. Para ela, é algo prazeroso, ela não tem medo de ousar e de arriscar. Então ela vai lá e faz, ela é fácil para comandar, ela não tem problema nenhum em comandar, em pedir para as pessoas fazerem. Ela é inclusive bem mandona, sabe? E ela é muito objetiva. Ela não fica ensaiando para falar as coisas, tá? Então ele é uma pessoa que ele tem foco nas tarefas e nos resultados. Aí nós temos o perfil influente, que é um perfil comunicativo, é um perfil otimista, é um perfil alegre, é um perfil persuasivo, carismático, super sociável. Aonde ele chega, ele já conhece, ele já gosta de conversar, ele não tem problema nenhum em fazer amizades, porque ele ele se conecta muito fácil com as pessoas. Então ele é um perfil super sociável, super influente, ele gosta de conversar, ele gosta de influenciar as pessoas, de poder realmente, o otimismo dele, ele é um perfil muito otimista, o otimismo dele contagia as pessoas ao redor e ele realmente consegue conectar as pessoas muito fácil. Depois nós temos o perfil estável, que é um perfil calmo, é um perfil paciente, é um perfil planejador, conciliador, ele é constante, ele é bom ouvinte, ele detesta conflitos. Ele não gosta de conflitos, ele foge de conflitos, foge de pessoas que causam conflitos. E, gente, por causa disso, muitas vezes ele não consegue falar dos sentimentos, ele não consegue se posicionar, ele não consegue falar, ele não consegue delegar, sabe? Porque ele não quer conflito, ele não quer briga, ele é muito calmo, ele é conciliador, ele é planejador, ele é constante, ele é um ótimo ouvinte. Ele é uma pessoa que ele tem foco em pessoas. O ponto a desenvolver desse perfil estável é inclusive ele ter mais coragem de falar dele. É um perfil que ele precisa pensar mais nele, ele precisa olhar mais para ele. Por quê? Porque como ele tem ele foca muito em pessoas, em relacionamento, ele olha muito pro outro e ele tem dificuldade em olhar para si. Então, quando eu faço análise de perfil e eu percebo que a pessoa é estável, a gente precisa trabalhar muito a questão do amor próprio, do olhar para si, dessa questão de querer ajudar tanto o outro, se ajudar.
Porque como esse perfil estável, ele olha muito para as outras pessoas, ele tem dificuldade em se olhar, em se posicionar, em falar aquilo que para ela é importante. Agora o perfil conforme é um perfil que tem foco em tarefas e resultados. Então, ele é um perfil super detalhista, ele é um perfil muito preciso, tudo tem que ser... ele é muito perfeccionista, ele é um perfil discreto, ele é um perfil reservado, ele é um perfil disciplinado, ele é um perfil organizado. Então ele é aquela pessoa que gosta de planejar tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser detalhado, sabe? E aqui, gente, como ele tem foco nas tarefas e nos resultados, ele é um perfil que muitas vezes, eu gosto muito da frase, para quem tem esse perfil, eu uso muito aquela frase antes feito do que perfeito, porque como ele é super detalhista, super preciso, super perfeccionista, ele muitas vezes não acredita nele. Ele acha que ele nunca tá preparado, que ele nunca é bom, que ele nunca é suficiente, ele sempre acha que ele tem que estar melhorando, e aí, gente, ele vive com uma baixa autoestima. Por quê? Porque ele não acredita nele, ele não acredita que ele tá bom o suficiente, e aí ele tá sempre achando que tem que estar melhor. E aí, por causa disso, ele tem uma facilidade muito grande em criticar o outro, em achar as falhas do outro. E, gente do céu, pensa só, o seu marido faz o melhor que ele pode e você vai lá e aponta a falha. Ele é um perfil tão detalhista que ele, inclusive, ele quer o jeito de cortar os legumes, as verduras, tudo tem que ser perfeito. E aí o teu marido tá lá te ajudando e aí ele começa a olhar que não tá bom do jeito que você fez. Ele tem muita facilidade em apontar as falhas, porque ele é muito perfeccionista. E aí é algo que eu trabalho muito com as minhas coaches. Da mesma forma que você critica o outro, você também se critica. Trabalhar diariamente, é um trabalho diário. Quando você tem esse autoconhecimento, por que que você se potencialize? Por que que você, quanto mais você se conhece, mais você se potencializa, melhores relacionamentos você vive, mais felicidade você tem. Porque você trabalha realmente aqueles pontos que precisam ser desenvolvidos. Então você vai ter relacionamentos mais harmoniosos, você vai viver um relacionamento muito mais saudável e você vai ser muito mais feliz. Por quê? Porque você tá bem, você não vai ficar só criticando e apontando a falha dos outros. Eu falo que ele é maravilhoso, eu amo o perfil, todos os perfis são maravilhosos, aí que tá, isso que eu quero falar. Que às vezes você fala assim, mas eu sou assim, eu queria ser daquele perfil, eu queria ser assim. Gente, cada perfil é maravilhoso. Por quê? Porque todo perfil tem os pontos muito fortes e tem os pontos a desenvolver. E o perfil conforme, gente, ele é um perfil que tudo que ele vai fazer com muita precisão, com muita qualidade, ele faz realmente o melhor que ele pode. O perfil conforme ele tem realmente essa autoexigência muito grande e ele acha que nunca tá. E aí a gente precisa sempre trabalhar, não, tá tudo bem, tá bom, antes feito do que perfeito, eu sei que tá bom assim, é sempre trabalhar isso. Dentro dessa análise de perfil, nós somos seres que naturalmente a gente nasce com um perfil mais alto, tá? Por exemplo, algumas pessoas nascem com um perfil conforme, que é o natural. Só que ela trabalha numa empresa que exige dela, vamos supor, bater metas. Eu trabalho numa empresa onde exige que eu bate metas, que eu tenha que cumprir lá, não sei, um valor X por mês. Então ela se adapta, porque como nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta ao meio, esse perfil se adapta a um perfil dominante, que é um perfil ousado, competitivo, que é um perfil que foca em resultado. Então ela acaba se adaptando. Então a gente pode também se adaptar ao meio. Só que para isso é importante a gente poder identificar se a gente não está gastando muita energia para ser uma coisa que a gente não é.
Então, nessa análise, eu consigo identificar se a pessoa ela tá em estresse, se a pessoa tá gastando muita energia para ser aquilo que ela não é, ou se ela tá trabalhando, inclusive, num cargo que não tem nada a ver com o perfil dela. Porque nessa análise, como ela tem 99% de assertividade, a gente identifica que dentro dessa análise, 72% das pessoas são infelizes em seus trabalhos, são infelizes naquilo que fazem. Então, nessa análise, a gente percebe, a pessoa às vezes trabalha, vamos supor que a pessoa é um perfil influente. Um perfil influente, ela tem necessidade de estar com pessoas, ela tem necessidade de estar conectada com pessoas, de estar conversando, de poder influenciar, de poder falar. E aí ela tá trabalhando num lugar, vamos supor, que ela fica numa sala fechada. Aí esse perfil não vai conseguir ser realmente feliz. Por quê? Porque ele é um perfil que ele tem que estar se relacionando com outras pessoas, ele tem que estar num cargo que ele possa exercer o ponto forte dele, que é a comunicação. E aí quando a gente faz essa análise, muitas vezes vem mulheres fazer análise com insatisfação muito grande no seu trabalho, nos seus relacionamentos conjugais, por causa de não se conhecer, por não saber qual realmente é o perfil. Elas acabam não vivendo a essência delas, por causa dessa falta de autoconhecimento. Então, por isso que eu amo essa análise, porque quando você sabe que você pode sim se adaptar ao meio, nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta ao meio, a gente percebe que muitas vezes a gente está se adaptando, mas aquilo não está fazendo sentido pra gente. Mas a gente sim, às vezes vai precisar se adaptar, às vezes a gente vai precisar sim se enquadrar a um perfil um pouco mais para poder ter um melhor resultado, tá? Mas daí a gente vê se você não tá gastando muita energia para fazer uma coisa que você não quer, se não faz sentido para você. E aí, é maravilhosa essa análise porque ela tem um olhar 360 de como as pessoas te veem. Então, ela é uma análise que você consegue, como você manda para outras pessoas também olharem, as pessoas vão te dar as pessoas vão falar, ela tem um perfil assim, assim. Então, ela tem esse olhar 360 da percepção do olhar do outro. Tá? Por quê? Porque a maioria dos nossos comportamentos tá no inconsciente, tá no automático. E aí você nem se percebe. Tá? Você nem vê como você é. Então tem essa percepção do outro. E tem a exigência que o outro quer de você. O que o outro quer de você. O que o outro pede de você. E a exigência do outro. Então é muito, muito, muito top. Tá? Porque aí você passa a ter um autoconhecimento mesmo da percepção do outro, do que o outro exige de você, o que você pode melhorar. Gente, realmente é top. E aí, aqui, mais uma vez, quantas vezes você já teve dificuldade em lidar com pessoas de perfil diferente do seu? Quantas vezes você já teve dificuldade de entender o teu parceiro? Eu tive um case, uma coach minha, uma aluna minha, uma mentoranda minha, tava passando pelo processo e eles tinham muitos conflitos nos relacionamentos conjugais. Por quê? Porque ela era um perfil influente, tinha necessidade de conversar, necessidade de estar com pessoas, aonde ela ia, ela se conectava com as pessoas e ficava conversando por horas e horas. E ele é um perfil muito discreto. E aí eles acabavam tendo muitos conflitos porque ele ficava falando pra ela: por que você fica toda hora conversando? Por que você fala demais? Por que você isso? E ficava julgando o perfil dela, ficava criticando o perfil dela. Até então que ela fez análise de perfil, ela entendeu que o perfil dele era um perfil muito discreto, que ele não tinha necessidade de aparecer, de estar, de falar. Ele é um perfil super reservado. E aí ela pôde, conversar com ele, entender mais o lado dele. Ela foi... eles foram se entendendo. Por quê? Eles foram se relacionando muito melhor porque ela passou a entender o perfil dele e ele passou a entender o perfil dela, para parar de exigir uma coisa dela que ela não ia conseguir fazer. Porque o perfil influente, ele gosta de conversar, ele gosta de influenciar, ele tem facilidade para isso. Imagina você que tem esse perfil influente,
ficar uma pessoa que fica o tempo todo, para de falar, para de ficar se aparecendo, para de ficar não sei o quê. Por quê? Porque o perfil influente, ele tem essa necessidade. E aí ela foi vendo, através do autoconhecimento, por que você não conversa mais? Porque existem várias pessoas que ficam, meu marido é muito quieto, meu marido não fala, meu marido isso, meu marido não me acompanha, nunca quer fazer nada, é muito reservado, eu quero sair, ele não quer. Por quê? Porque são perfis diferentes. Quando você entende, você para de ficar brigando e exigindo do outro aquilo que muitas vezes ele não vai conseguir fazer. Você já parou para pensar? Quantas brigas que você poderia ter evitado se você entendesse mais sobre o teu perfil comportamental e sobre o perfil comportamental das pessoas ao seu redor? Já parou para pensar como seria a sua vida se você desenvolvesse potenciais? Porque a gente tá para se desenvolver e nessa análise a gente aprende a desenvolver potenciais que nunca você explorou. Como seria a sua vida se você desenvolvesse esses potenciais que você nunca explorou? Para pensar. Se você descobrisse a melhor forma de lidar com o seu cônjuge, com os seus filhos, como seria a sua vida? Como seria a sua vida se você entendesse quais são os seus motivadores? Como seria a sua vida se você compreendesse qual o motivador certo para cada pessoa gerar alta performance? Porque existe um motivador certo para cada pessoa gerar alta performance. Não adianta eu exigir de um perfil, por exemplo, eu exigir de um perfil dominante que ele seja mais calmo, vai mais devagar. Porque o perfil dominante, ele tem pressa. Quando ele pede uma coisa pro outro, ele quer com urgência, ele não quer para ontem, ele quer para hoje. Você já imaginou como seria a sua vida se você compreendesse o motivador certo para você lidar com cada perfil, para gerar alta performance em cada perfil da tua equipe? Como seria a sua vida se você desenvolvesse a sua liderança e conseguisse se comunicar com cada membro da sua equipe, da sua família, também de forma efetiva? Que quando você entende sobre o teu perfil, sobre o perfil da outra pessoa, você consegue muitos resultados maravilhosos. Então, por isso, gente, é importante a gente saber sobre perfil comportamental. E aí, gente, a gente passa a viver relacionamentos mais harmoniosos, muito mais feliz. Porque aconteceu já, gente, de várias pessoas que passam pelo processo de coaching quando fazem análise de perfil comportamental, por exemplo, tem dificuldade, porque por exemplo, o perfil dominante é um perfil ousado, é um perfil super objetivo, e a mulher que tem, por exemplo, o perfil estável, ela passa a entender que o marido dela é sempre grosseiro com ela. Ela fala assim, Thalita, meu marido é sempre grosso comigo, porque ele pede pra mim de uma forma muito objetiva. E aí acaba tendo o quê? Conflito, porque pra ela é uma forma agressiva. Mas o perfil dominante, ele acha que aquilo é o natural dele. Então o perfil dominante, ele precisa trabalhar a forma de falar. Porque ele causa, ele é um perfil que ele passa a imagem mais agressiva para outra pessoa. E já teve vários cases nos meus atendimentos de mulheres que relatavam esses conflitos. Meu marido é muito grosso. Meu marido não sabe falar. Meu marido não sabe pedir as coisas. Ele fala de uma forma muito agressiva. Mas não é. É porque ele é muito objetivo. Meu marido, quando ele pede as coisas pra mim, ele fala de uma forma autoritária. Você já parou pra pensar que de repente você tá vivendo isso? Pode não ser no seu casamento, mas pode ser com pessoas ao seu redor. Já parou pra pensar? Quando você passa a entender sobre o perfil comportamental das pessoas, você tem uma comunicação mais assertiva, inclusive. E claro que, gente, eu tô trazendo aqui a consciência pra vocês. Eu tô trazendo a consciência para vocês de como é possível a gente poder melhorar os nossos relacionamentos. De como é possível a gente melhorar o relacionamento com a gente mesma, inclusive. Quando a gente se conhece. E aí a gente passa a entender muito melhor as pessoas ao nosso redor. Porque assim, não tem como, por exemplo, assim, o que acontece? Quando o perfil é dominante,
Ele passa essa imagem, mas não é pensando no mal. Nunca é pensando no mal. O perfil é natural dele falar dessa forma. E ele causa essa impressão para as pessoas ao redor. Então a gente precisa trabalhar a comunicação não violenta, ao como falar, para poder realmente ter melhores resultados. Mas é um perfil maravilhoso, porque ele não tem medo de ousar, ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de delegar. Então, ele tem os pontos maravilhosos e ele tem também alguns pontos a desenvolver, né? Que ele acaba muitas vezes não pensando nos detalhes, que ele vai desenvolvendo os potenciais aí para ele realmente ter melhores resultados na vida dele. Eu quero que você pense quais são seus objetivos. Anotem aí quais são seus objetivos. E como o seu perfil comportamental vai ajudar você nesses objetivos. Quais são seus objetivos para 2021? Anotem aí. Quero que vocês escrevam. Quais são seus objetivos e coloquem lá. Meus objetivos é tal, 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 tal. E como o seu perfil comportamental vai te ajudar nesses objetivos. Como que ele vai me ajudar e vai me apoiar para eu conseguir os meus resultados na minha vida, os meus objetivos na minha vida. É muito importante a clareza do que eu quero para minha vida, para eu poder usar o perfil comportamental da melhor forma possível, para eu poder realmente usar para me potencializar. E eu pensar, quais pontos eu preciso desenvolver para conseguir esse objetivo na minha vida? Preciso delegar? Porque o perfil conforme, ele é um perfil que ele tem dificuldade em delegar. Porque ele acha que ninguém vai fazer perfeito. Ele acha que ninguém vai fazer melhor que ele. Então ele acaba centralizando muitas coisas. Eu preciso aprender a falar, a mandar, a pedir. Então eu quero que vocês pensem, meninas, porque isso vai realmente ajudar vocês nos objetivos, nos resultados e vai fazer você fortalecer seus relacionamentos. Eu trago para vocês aqui a consciência, tá? A consciência do que você tá vivendo, de quem você é, de como que estão os seus relacionamentos. E eu sempre deixo uma tarefa para vocês terem uma ação para ter resultados melhores na vida de vocês. Porque, como eu falei antes, não adianta eu esperar resultados diferentes agindo exatamente igual, tá? Então, tragam aí a consciência de quais são os objetivos de vocês para 2021 e como o perfil comportamental vai ajudar vocês nesses objetivos. Combinado? Combinado? Beleza, meninas? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero ter contribuído com a vida de vocês. Eu amei falar um pouco de perfil comportamental. Eu amo, sou completamente apaixonada por essa ferramenta. É uma ferramenta que abre a vida das pessoas, que abre a mente das pessoas, que potencializa a vida das pessoas, salva casamento, restaura casamento. É transformador, gente. Então, e se vocês agora entendem de perfil comportamental, vocês já vão saber qual é o meu, né? Então pensem aí. Gente, beijão no coração de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que seja uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana feliz e uma semana com tomada de consciência para vocês irem atrás dos objetivos de vocês, para vocês realmente terem clareza de quem vocês são, para vocês viverem o melhor dessa vida. A gente nasceu para ser feliz, para sermos mulheres realizadas, para sermos mulheres fortes, corajosas, e para isso o autoconhecimento é fundamental, tá bom? Um beijão no coração.